Olá, bem-vindos ao nosso podcast Pontos nos Mis e hoje temos uma conversa que eu acho que promete, porque está connosco a doutora Ana Zão, que imaginem vocês, é médica e é pianista. As vantagens que nós não teremos em falar com ela. Tita, o que é que tu achas disto? Acho que tivemos uma sorte imensa em a doutora Ana Zão concordar em fazer uma conversa connosco para vir esclarecer uma série de dúvidas e esclarecer mitos, não é? Desmistificar uma série de coisas em relação à saúde dos músicos e à importância de cuidarmos de nós e do nosso corpo e da nossa mente, não achas, Sónia? Sem dúvida. Então qual é a dor que nós vamos tratar hoje? A nossa dor, passa a redundância, é sinto dores quando toco. E acho que não é assim tão incomum, mas para isso, se calhar, a doutora Ana Zão é que nos vai conseguir explicar melhor se é assim tão comum ou não, não é? Exatamente. Doutora Ana, se sinto dores quando toco, é porque o estudo foi muito intenso e produtivo, não acha? Não, pelo contrário. E começando já por aquilo que a Catarina perguntou, realmente ter dor quando tocamos é efetivamente comum, mas não é normal. E há aqui uma grande diferença. É comum, e é importante sabermos que é comum, para não termos receio de assumirmos que realmente estamos a sentir dor e que temos algum problema, mas o não é normal é também importante nós sabermos, porque se o sentirmos, quer dizer que se passa alguma coisa no nosso corpo e, portanto, temos que perceber o que é que se passa, temos que ser avaliados por quem consegue analisar realmente o que é que está por trás dessa dor e, portanto, não devemos ocultar isto nem para nós, nem ter receio de o expor, porque efetivamente pode fazer toda a diferença nós atacarmos uma dor desde o início e apagarmos essa fogueirinha cedo e não nos vai dar grandes incêndios nem chatices no futuro. Portanto, sentir dor é comum, porque está muito relacionado com a atividade tão exigente do ponto de vista físico, psíquico, técnico que executamos. Tocar um instrumento é verdadeiramente um enorme desafio para o corpo e para a mente e, portanto, acaba por condicionar uma série de sobrecargas, não só musculares, mas também noutras estruturas do nosso corpo, que, obviamente, como é expectável, podem conduzir a um quadro de dor e a algumas lesões. Mas nós temos que as tratar, porque efetivamente se nós deixamos isto protelar, vai ser uma bola de neve e depois não vai ser uma lesão, vão ser 10, que é o que muitas vezes infelizmente acontece nos músicos que chegam pela primeira vez à minha consulta, que já vêm com quadros de dor com muito tempo de evolução, muitas vezes já passaram, já fizeram vários tipos de tratamentos, alguns que até prejudicaram, e a verdade é que depois acabaram por chegar a um ponto em que deixaram mesmo de conseguir tocar. E isto é completamente evitável, portanto, não vamos deixar ir por aí, temos que atacar o problema rapidamente, precocemente e ganhar estratégias, ferramentas, é o que eu mais costumo dizer nas consultas. Aqui o meu grande papel é não só tratar o problema que o músico apresenta naquele momento, mas dar-lhe ferramentas para prevenir depois problemas futuros e ajudá-lo a ser um músico melhor, mais saudável. E, portanto, a questão que me colocaram, portanto, se sentir dor é porque o estudo foi muito intenso e produtivo, não, é um bocadinho pelo contrário, não é? Porque, por um lado, se sentimos dor, dificilmente conseguimos estar devidamente concentrados na tarefa, nessa tarefa tão exigente que é tocar um instrumento e estudar. Muito bem observado, acho que é uma coisa que nós não costumamos pensar, aliás, até acho que é mais o oposto, é quando estamos a sentir dor bom, por um lado porque já chegámos a um limite, não é? Mas na verdade esse limite acho que está muito ligado à nossa muita capacidade de trabalho, porque eu não estudo só 45 minutos, eu consigo estudar logo ali 2 horas, sou muito produtivo, tenho muitas dores, logo isto está a correr muito bem. Muito bem, portanto ficaram logo aqui no mito que temos que desmistificar, porque efetivamente aquilo que se usa muito na gíria até na medicina esportiva, que é o no pain, no gain, é absolutamente incorreto para o nosso corpo e para um músico não pode ter este tipo de mentalidade, nós não podemos pensar assim, portanto nós não queremos ter dor. Se nós sentimos dor, nós vamos de certa forma logo alterar a forma como estamos a tocar, porque nós quando sentimos dor em algum local, nós vamos tender a proteger esse local de dor e vamos começar a sobrecarregar provavelmente outros locais. E depois vamos começar a sentir dor também noutros sítios que às vezes não entendemos.
Muitas vezes o músico diz assim: mas eu comecei com uma dor aqui nesta zona, aqui neste trapézio, e se calhar tem a ver com o facto de tocar muito nesta posição, mas agora já me dói à direita. Porquê? Assim, porque o nosso corpo é muito inteligente até certo ponto, ele tenta nos proteger daquela zona que nos dói, mas depois começamos a sobrecarregar as outras zonas e depois a dor começa também a surgir noutros sítios, e por isso é que eu estava a dizer há pouco que isto às vezes é uma bola de neve se nós não pararmos este ciclo vicioso. E portanto, isto em relação a realmente tocar com dor não é desejável de todo, vai interferir imenso com a nossa performance. E com coisas que às vezes nós nem nos apercebemos, mas se calhar quem nos está a ouvir vai perceber a questão do som, a qualidade do som. Claro. Nós às vezes depois até nos acabamos por perceber depois mais a médio prazo a forma como nós coordenamos os nossos dedos, a velocidade em que movemos os dedos, a tensão que nós desenvolvemos compensatória, que é uma coisa brutal. Quando nós temos dores num sítio, depois começamos a desenvolver quadros de tensão muscular e, portanto, nós dificilmente conseguimos então tocar de forma concentrada quando temos um quadro de dor. Pronto. Além disso, se nós pensarmos que por norma os períodos de estudo que são mais produtivos são períodos mais curtos e, portanto, é difícil mantermos o foco, não é? O mesmo foco, a mesma atenção, a mesma rentabilidade do estudo durante várias horas e, portanto, ao fazermos pausas mais frequentes, estamos também já a diminuir o risco de desenvolvermos dor porque permitimos que os músculos vão descansando, não só o músculo, mas o cérebro. E, portanto, no período seguinte estamos muito mais aptos a desenvolver um estudo muito mais produtivo. E, portanto, temos aqui duas formas de entender porque é que essa frase realmente não faz assim tanto sentido. Sim. Não é? Acho que foi muito importante a doutora ter agora mencionado isso, porque já fizemos nós para trás um episódio sobre a concentração em que tanto eu como a Sónia e acho que penso que já também no outro episódio nós falámos sobre isso, acho que foi no da motivação, em que nós falámos de fazermos sessões bastante curtas, em que, aliás, nós até falávamos de como é que nós estudamos e que nós estudamos em períodos curtos de 10 a 15 minutos e fazemos pausas entre 2 e 5 minutos, não é assim, Sónia? Sim, vai variando. E nós falámos sobre isso e da recuperação, pronto, não só a nível físico, mas também a nível psicológico, mental, exato, que depois dá para termos, não é, naquelas mini pausas e voltarmos. Por isso fez muito sentido para nós que a doutora agora tenha sublinhado isso e para os nossos MIs. Pode ser que assim, lentamente esta postura... É um reforço. É mesmo, pode ser que esta postura comece a ser mais adotada e menos a do tenho que estudar um bloco muito grande e de uma vez só e assim. O que eu costumo dizer aos meus músicos é que um dia tem muitas horas e se nós tivermos a disponibilidade, às vezes não temos, porque temos ensaio com a orquestra de manhã, depois temos ensaio com um grupo de música de câmara à tarde e porque depois temos concerto à noite e o período de estudo que nós temos é um período muito restrito e muito definido no tempo. Mas se não tivermos num contexto desses e nós pensarmos que o nosso dia tem tantas horas, nós conseguimos estudar 8 horas num dia, mas de uma forma muito parcelar e, portanto, o efeito que vai ter na sobrecarga do nosso corpo é muito diferente. É muito diferente nós estudarmos 5 horas seguidas ou estudarmos 8 horas num dia, mas em que vamos fazendo períodos de 20 minutos e que vamos parando. Claro. Não é? É um estudo e se calhar até nem precisamos chegar a essas 8 horas, porque se fizermos desta forma, realmente cada um desses períodos mais curtos vai ser muito mais rentável e vamos evitar aqui alguns fatores que nós sabemos que predispõem não só a lesões musculoesqueléticas, mas também de lesões mais do foro neurológico, como é o caso, por exemplo, da distonia focal do músico. E que nós sabemos que há aqui alguns fatores e que é uma patologia que, não sendo a mais frequente, felizmente, é uma patologia que pode ser muito incapacitante e também muitas vezes é diagnosticada muito tardiamente. E que, no fundo, isto para contextualizar para os MIs que não estão dentro do assunto, a distonia focal do músico, de uma forma muito simples de explicar, é, no fundo, a existência de movimentos involuntários. Pode ser nos nossos dedos, pode ser na nossa embocadura, geralmente são as zonas mais afetadas,
E no fundo, basicamente, nós temos movimentos que não conseguimos controlar. Nós queremos fazer determinado movimento com o dedo, por exemplo, dobrar o dedo, e o nosso cérebro está a dar informação para o dedo esticar, ou o dedo não dobra, não toca naquela tecla no momento que nós queremos. Numa fase inicial, aquilo que nós sentimos são coisas muito tenues, parece assim uma pequenina hesitação, parece que não vai a tempo, ou vai um bocadinho mais tarde, ou temos que fazer um grande esforço para aquele movimento acontecer, uma coisa que é tão simples, um movimento que seria tão simples para nós. Pronto. E portanto, isto tem a ver não com o mau funcionamento do músculo em si, dos dedos ou dos músculos da embocadura, mas por um automatismo que foi erradamente gravado no nosso cérebro. E portanto, isto é não um problema muscular, mas um problema de uma alteração mais cerebral. Não é uma patologia, digamos, não é um AVC, não é um tumor, não é nada disso. No fundo, são, de uma forma simples de explicar, memórias que foram gravadas erradamente, automatismos que foram gravados no nosso cérebro erradamente e que depois vêm ao de cima. E portanto, nós sabemos hoje em dia, ainda está muito em estudo, mas sabemos hoje em dia que há algumas coisas que nós fazemos no nosso percurso, como músicos, e que podem, não são a causa, mas podem predispor a que realmente estas memórias se vão gravando. Por exemplo, aquele estudo pouco produtivo que muitas vezes é feito e que nós às vezes temos alguma tendência a fazer, que é aparece-nos uma passagem difícil e nós queremos muito resolver aquela passagem porque tem que ser e porque não temos tempo para estar ali a fazer aquele estudo que deveríamos fazer, não é? De desmontar e de fazer um estudo mais cuidado, de olharmos, se calhar fazemos uma prática mental primeiro, pensamos como é que vamos resolver melhor, pensamos se há ali alguns dedos que podemos mudar, etc. O arco, etc. E o que fazemos em vez disso é começarmos a repetir 20 vezes aquela passagem, na esperança da 21ª efetivamente a passagem está resolvida, e que não vai estar resolvida, não é? E há muito esta tendência, muitas vezes há este estudo que não é o mais correto, não é o mais adequado, e fazemos muito isso, repetimos muito. Ou então agora tenho que decorar esta música, isto não estou a conseguir decorar esta obra, vou repeti-la 20 vezes. Não é? Vamos estar a gravar esses automatismos, alguns dos automatismos que podem ser menos corretos e pode ser aqui um dos fatores predisponentes, entre outros. Portanto, isto falando muito aqui no nosso tipo de estudo, porque nós não queremos um estudo em quantidade, queremos um estudo em qualidade. Claro. Não é? E portanto, isto vem no seguimento daquilo que eu estava a dizer, que às vezes nós não precisamos estudar 8 horas, podemos se calhar conseguir o mesmo resultado, um resultado ainda melhor, com menos horas e com um estudo mais dividido ao longo do dia, se tivermos disponibilidade para isso, e tentar fazer aqui uma gestão importante de como é que nós vamos estudar. Às vezes ajuda bastante, e nos mais pequeninos, fazer um calendário semanal de como distribuir o estudo, arranjar sempre uns períodos, nem que sejam pequeninos, para dedicar àquele momento. Claro que eu acho que é fundamental darmos liberdade, sobretudo aos mais pequeninos e a nós próprios, para irmos para o piano, pegarmos no acordeão, pegarmos no instrumento e tocarmos quando nos apetece, não é? Porque isto é uma paixão, é algo que nos dá prazer, e quando nós sentimos que precisamos de fazer, devemos fazê-lo. Mas quando se refere ao estudo, uma coisa mais organizada, efetivamente nós devemos ter períodos para isso, em que temos as condições que são necessárias, que são desejáveis para o fazer, nomeadamente as condições de concentração, um ambiente calmo, e sabemos que vamos agora trabalhar aquilo e pensarmos como é que vamos resolver isso da melhor forma e como é que vamos fazer isso de uma forma mais produtiva. Portanto, eu acho que temos que conseguir, num estudo de um instrumento, tentar criar um equilíbrio entre aquilo que nos dá tocar também, sempre de uma forma que nos dê prazer, como é óbvio, mas também conseguirmos ter aqui alguma disciplina, de percebermos que há momentos em que devemos fazer um estudo muito inteligente, não é? Rentável, claro, e não só começar do início até ao fim. Exatamente. Não nos leva a grande destino, não é?
Vem aqui um bocadinho resumir algumas coisas que nós já fomos falando para trás e que agora acho que está também a ficar mais claro de que forma é que isto depois tudo se intrinca, não é? De que forma é que isto tudo se encaixa e como na verdade o estudo pode ser promotor de tantas coisas, não é? De tanto de coisas boas Sim. como de coisas muito más. E o estudo pode ser muito terapêutico. Eu posso-vos dizer que, como vocês sabem, eu trato músicos diariamente e, além das consultas de avaliação, eu faço também sessões de intervenção no contexto de medicina das artes, em que o músico com o seu instrumento, é sempre mesmo nas consultas, ele deve sempre trazer o seu instrumento, fazemos um programa terapêutico com o próprio repertório. Okay. Ou com outro repertório. Nós não precisamos de parar a tocar para resolver as lesões, ok? Isto é outro chavão que temos que desmistificar. Pelo contrário, não é? Pelo contrário. Ok? Pelo contrário, nós podemos pegar naquela obra que nós precisamos mesmo de preparar e vamos usá-la como um tratamento, ok? Podemos fazê-lo. Mas o tratamento não vai ser tocar como estávamos a fazer, não é? Claro. Vamos ter que desmembrar muito aquilo e pronto. E aqui estou eu também para ajudar nessas estratégias, porque isto já não estamos a falar de estudar a obra como músico, estamos a falar de usar a obra como um instrumento terapêutico, uma intervenção terapêutica. Claro. E que deve ser assim que se deve ser tratado. Aliás, os programas de tratamento de distonia focal são muito à base disso, de reprogramarmos o nosso cérebro, fazemos uma reprogramação que eu costumo chamar de sensório-motora, voltarmos a ensinar o nosso cérebro e o nosso corpo de como tocar com um maior controle neuromotor, com um maior relaxamento. Isto também se aplica muito aos outros problemas que são os mais comuns nos músicos, que certamente iremos falar a seguir. E como conseguirmos fazer essa reprogramação desse tal relaxamento e de conseguirmos tocar de uma forma diferente, mais produtiva e sem dor. Portanto, isto tem que ser feito no próprio instrumento, porque não adianta ensinar muitas estratégias de relaxamento, fazermos fisioterapia, coisas muito convencionais, se depois quando vamos para o instrumento temos aquele clique de, bem, estou a sentir aqui as teclas ou estou a sentir as chaves, estou a sentir o metal, e isto vai-nos despertar logo aqueles automatismos. Portanto, nós temos que reprogramar com o próprio instrumento. Não adianta reprogramarmos só fora do instrumento. Faz muito sentido. Eu, quer dizer, falo por mim e penso que isso deve ser mais ou menos transversal. Por exemplo, quando os alunos se sentam e nós nos esforçamos, tipo, olha, tens de estar sentado assim, olha, cuidado, não sei o quê. Eles até estão bem direitinhos. Começam a tocar e muda tudo. Toda aquela posição muito linda que estava no início mudou completamente no momento em que eles começam a tocar, não é? Sim, sim. E isto é completamente expectável, porque se nós não fizermos esse tal trabalho com o instrumento, esse tal trabalho terapêutico com o instrumento, é completamente expectável que isso aconteça. Porquê? Porque quando nós começamos a tocar um instrumento é uma tarefa hiper mega exigente do ponto de vista físico, psíquico, técnico, e portanto vai exigir uma concentração tão grande que nós rapidamente vamos buscar todos os outros automatismos. Tudo o resto sai o que está automático gravado. Nós não é? Porque estamos focados nessa tarefa que é tão exigente. E portanto as tais posturas que já nós estamos habituados são essas que vêm ao de cima, não são aquelas que nós estamos preocupados em manter. Pois, exato. Não é? Claro. E até por uma questão de conforto. Porque iria exigir uma concentração ainda mais adicional e a desfocar daquilo que a pessoa quer, porque quer tocar direitinho, quer agradar à professora, quer que a coisa saia direita. E, portanto, nós temos que tornar isso também automático no contexto da prática do instrumento. Isto é um trabalho que se consegue fazer do ponto de vista clínico e que tem resultados fantásticos mesmo. Eu fico às vezes super angustiada quando recebo músicos pela primeira vez que vêm, músicos que estão a fazer mestrado lá fora, que estão solistas de orquestras internacionais e que chegam à consulta e dizem assim: eu nunca toquei de forma relaxada. E isso é possível? É possível. E assim, ainda vou a tempo? Sim, claro que sim. É fundamental. Não, é sério, ainda vou a tempo. Não, porque é uma coisa que está tão enraizada que é mais difícil. Por isso é que eu insisto tanto que é tão importante nós começarmos cedo e falarmos com os nossos alunos
com 5 aninhos, com 6 aninhos, com a idade que eles começarem, e automatizarmos logo estas memórias boas, não é? Porque é muito mais fácil nós pegarmos num copo vazio e enchermos com água limpa do que esvaziarmos um copo que já está com água não pura e pormos essa água limpa, não é? E portanto é muito mais fácil começarmos cedo, porque depois não temos que desgravar nada, nós só estamos a gravar boas memórias, não é? E ir ajustando essas boas memórias. É muito mais fácil se começar, aliás, e em medicina, na saúde, nós sabemos que isto se aplica a tudo. É muito mais fácil nós prevenirmos do que tratarmos, não é? Do que corrigirmos. Pois. E portanto a prevenção passa por isto, passa por irmos gravando boas memórias. Muito bem, olha, que fantástico isto. Sónia, ficaste sem palavras. Fiquei mesmo. Uau, tanta coisa boa, tanta esperança também. Doutora Ana, falou aí da questão da distonia focal, que existe também um longo processo de reabilitação e se calhar às vezes até à suspensão da carreira musical, eventualmente. Que outro tipo de dores e lesões são recorrentes na prática dos diferentes instrumentos? Muito bem. Antes de responder, vou só aqui dar mais um ponto de esperança. A distonia focal não tem necessariamente que terminar com a carreira, felizmente. Embora seja uma patologia que também dependendo, como é óbvio, da fase em que chega, por isso eu insisto muito nesta questão de começarmos uma avaliação precoce. Não é o fim de linha, portanto, não terminou aí. É possível tocarmos, é possível melhorarmos significativamente uma distonia focal do músico e a carreira não tem que ser interrompida, ok? É possível continuar a tocar e é possível ter uma carreira. E eu posso-vos dizer, como é óbvio, a confidencialidade é das coisas mais importantes que nós temos e que eu faço questão de preservar, mas posso-vos dizer que tenho músicos, tenho doentes com quadros de distonia focal que são solistas neste momento em grandes orquestras, têm carreiras fantásticas e, portanto, não é o fim de linha, não é o fim do mundo e isto tem intervenção. Está bem? Portanto, aqui mais um. Acho que é muito importante a gente salientar estas coisas. Importante. Não é drama nenhum termos uma tendinite. Todos nós, ao longo da vida, vamos tendo inflamações nos tendões por algum motivo. Isto trata-se. Agora, não vamos deixar protelar isso no tempo e temos que fazer o tratamento adequado. Não é como muitas vezes é recomendado o repouso anti-inflamatório. Isto não trata tendinite nenhuma, ok? Okay. Acho que é bom ficar essa noção. É bom ficar essa muito noção. Importante porque isto é muito importante e até porque é uma área muito, muito específica. Nós não temos formação na faculdade nem nas nossas diferentes especialidades, não temos formação especializada nesta área. E é uma área que também não é qualquer pessoa que se quer dedicar a ela, porque isto existe também um background importante do ponto de vista artístico, não é? Claro. Depois há este estigma de que as tendinites não têm cura, ou as tendinites depois nunca resolvem, e as tendinites depois estão sempre a recorrer. Pois. Não, é simplesmente porque nós não chegamos a resolver. É só por isso. É porque ela continua lá. Okay? Mas também, se calhar eu vou dizer, não tenho a certeza se vou dizer uma coisa certa, mas não há também muito a tendência de chamarmos tendinite precocemente a uma dor, em que nós sentimos uma dor no braço e rapidamente estamos a dizer que temos uma tendinite, mas uma tendinite tem sintomas mais específicos, não é? Exatamente, e agora para responder à pergunta, para responder específica, mas eu vou responder à pergunta também, vou responder a essas duas questões. Ok. Pronto, é que no fundo nós temos dois tipos de patologia que são as grandes causas de dor. Ok. São as patologias mais musculoesqueléticas e as patologias mais do foro neurológico. Do foro neurológico nós já falamos de uma, que é a distonia focal do músico. Existem outras também, que são aqueles síndromes compressivos. Que aqueles síndromes compressivos, muito simples, é a compressão dos nervos. E as compressões dos nervos podem acontecer porque temos uma hérnia na coluna cervical, por exemplo, comprimos nervos que saem da coluna e vão pelos braços, não é? Okay. E vão inervar esses músculos, e que pode acontecer.
Ou então temos síndromes compressivos, por exemplo, o síndrome túnel cárpico, que não sei se alguns de vocês já ouviram, que é a compressão do nervo mediano ao nível do punho. Sim. E que muitas vezes surge no contexto, no caso dos músicos, pelos movimentos de repetição que fazemos ao nível do punho, aquilo vai inflamando e com a inflamação à volta do nervo ele é comprimido e depois dá os formigueiros. Tipicamente no caso do síndrome túnel cárpico, dá os formigueiros ao nível de alguns dos dedos das mãos. E depois pode dar outros problemas. Portanto, isto são no caso das patologias neurológicas, são daquelas das mais frequentes, existem outras, mas estas são as mais frequentes. Nas musculoesqueléticas, que são ainda mais prevalentes, aqui a mais comum não é a tendinite, ao contrário do que muitas vezes nós achamos, e muito por isso, porque raras vezes estamos numa fase de tendinite, não é raras vezes, mas não é o mais comum estar numa fase de tendinite, mas a verdade é que o problema mais comum nos músicos é a síndrome de dor miofascial. E o que é síndrome de dor miofascial? É aquilo que nós muitas vezes achamos que é uma contratura muscular, mas que não é. Podemos ter muitas vezes contraturas musculares, mas na maior parte das situações o que acontece é que nós vamos tendo tantas contraturas, isto explicando de uma forma muito simples, cientificamente é um bocadinho mais complexo que isto, mas a verdade é que nós vamos tendo tantas fases de tensão muscular que chega a um ponto que o nosso músculo começa a modificar-se em termos estruturais e começa a desenvolver bandas tensas. Quantos de nós já não palparam o seu trapézio e sentiram que havia ali uma zona de grande tensão? Sim, sim. E dentro dessas zonas, dessas bandas tensas, ali uns pontos, aqueles pontos-chave que nos dão aquela dor, que nos fazem quase cair ao chão. E são os chamados pontos-gatilho. Okay? Quando nós estamos perante isto e outros sintomas e sinais, temos um síndrome de dor miofascial, já não é uma contratura muscular. Okay? Simples. E isto exige um tratamento, exige um tratamento muito específico. Isto não resolve com massagem, ok? Nem com os calores simples. Não vai lá só com isso. Isso é uma ajuda importante, mas não vai lá só com isso. E precisamos de outro tipo de intervenções e por isso é que é tão importante nós fazermos uma avaliação quando começa a surgir, quando começamos a sentir que temos dor em determinada zona e que sentimos tensão nessa zona. Às vezes até nos dá assim uma sensação de peso, de prisão, parece que de bloqueio. Parece que não conseguimos mexer tão bem o pescoço, etc. Ou se mexemos dói um bocadinho porque já há aí uma retração do músculo. É importante serem avaliados por um médico, ok? É muito importante, e tratarmos, porque se nós não tratarmos, isto geralmente começa num músculo, isoladamente, mas os músculos não vivem isolados uns dos outros, eles funcionam em cadeias musculares e, portanto, o que acontece é que eles são muito interajudam-se. E então, quando o músculo está doente, digamos, e está com dor, vamos tender a proteger esse músculo e vamos começar a sobrecarregar outros. Isto vai-se criar aqui um desequilíbrio muscular que se vai amplificando e chega a um ponto que às vezes dizemos, a dor começou aqui, mas agora já não me dói, já não consigo mexer o pescoço, já me dói a zona ao pé das omoplatas e já me dói a zona lombar e quando me levanto de uma cadeira já sinto que é muito desconfortável. E portanto, mais uma vez, atacarmos aqui isto precocemente, ok? É muito importante. E, portanto, estes quadros, a síndrome de dor miofascial, e pensando assim numa gíria, a tal tensão muscular, é o problema mais frequente. Ok. E muitas vezes, porque às vezes a dor não é... Nós achamos que é no tendão, não é no músculo. É o músculo que está tenso e não é uma tendinite. E o tratamento é completamente diferente de uma coisa para a outra. Pois. A tendinite pode melhorar com o gelo, a dor miofascial pode melhorar com o calor. Isto só falando assim numa coisa tão simples quanto isso. E poderíamos, se calhar, nós, assim, muito amadoramente, estar a fazer o tratamento errado em casa e, se calhar, até a promover a doença oposta, não é? Digamos. Sim, e promover o agravamento, não é, da situação. E, portanto, é muito importante esta avaliação, porque isto depois é uma questão de... Até em casa, depois a pessoa, posteriormente, pode fazer o seu programa de tratamento. E há muitas coisas que se pode fazer. Então, à base de exercícios, há muita coisa que eu ensino na consulta e nas sessões de intervenção que a própria pessoa pode fazer em casa. Portanto, primeiro, temos que fazer uma avaliação cuidada. Às vezes nem sempre nós achamos sempre que temos a mesma coisa que o nosso vizinho do lado, não é? Com o nosso vizinho da estante, com o nosso vizinho de casa, com o nosso colega de quarto, e nem sempre o facto de sentirmos coisas parecidas
nem sempre é o resultado do mesmo diagnóstico ou do mesmo problema. E às vezes até pessoas que têm o mesmo diagnóstico podem precisar de intervenções diferentes. Isto é muito importante. Está bem? E isso mas já agora, se eu tenho esse tipo de dores, eu devo-me deslocar até quem? Até um ortopedista? É isso? É assim, um ortopedista pode ser importante se pensarmos que temos um problema que pode ter indicação cirúrgica. Certo? Porque a ortopedia é uma especialidade que está ligada à área musculoesquelética, ortopédica, mas é uma especialidade cirúrgica, portanto, não sendo algo que seja para operar, ou quando há indicação cirúrgica, têm quase sempre que fazer estratégias conservadoras previamente, até para a cirurgia ser mais eficaz. E aqui as estratégias conservadoras são imensas, desde um programa de reabilitação a algum tipo de exercício preventivo, etc. Portanto, fará mais sentido irmos a um fisiatra se tivermos algum problema deste foro, até porque aqui muitas vezes há problemas que são musculoesqueléticos e neurológicos. Portanto, aqui o fisiatra, como no fundo faz esta avaliação nestas diferentes áreas e noutras, fará todo sentido que seja a primeira especialidade a consultar. Obviamente que depois tem que deixar aqui uma ressalva, que é a seguinte, e por isso é que muitas vezes situações como, por exemplo, a distonia focal do músico não são diagnosticadas ou não são diagnosticadas precocemente. Porque há algumas situações que só se manifestam efetivamente quando o músico está a tocar um instrumento e que só é possível diagnosticar com a música a tocar um instrumento. Portanto, por isso é que na minha consulta o músico tem sempre que levar um instrumento, a não ser que seja pianista. Há sempre música no consultório. Sim, há sempre música no consultório, de tal forma que o meu consultório tem uma localização particular. Não estou e sonorizado e tal. É no auditório. Sim. E portanto, não, porque efetivamente é impossível diagnosticarmos a distonia focal do músico sem ouvirmos um músico a tocar, porque a distonia focal caracteriza-se realmente por aqueles movimentos involuntários que só surgem nessa tarefa específica que é tocar o instrumento. Se eu pedir, imaginem, um pianista que tem uma distonia focal no dedo, se eu pedir para ele fazer o mesmo movimento numa mesa, mesmo que eu desenhe lá as teclas do piano ou ponha lá um tecladozinho em papel a simular, não vai ter esses movimentos involuntários. Não vai ter. Ok. Se for distonia focal do músico, ele não vai ter. E, portanto, não vai ser possível diagnosticar. Okay? Depois, falando aqui da questão da síndrome de dor miofascial, há aqui outras questões que também são muito importantes e esta avaliação no contexto da performance é fundamental. Porquê? Porque nós, obviamente, percebermos se tem um síndrome de dor miofascial, diagnosticarmos isto, conseguimos fazer mesmo sem ver a música tocar, mas nós queremos resolver este síndrome de dor miofascial e queremos que o músico não volte a ter esta tensão. E, portanto, nós temos que perceber se, ao nível da performance, há alguma coisa que o músico esteja a fazer, algum recrutamento, e quando falo de síndrome de dor miofascial, falo também de outras questões e mesmo nas tendinopatias. Perceber se, no contexto da performance, há aqui alguma coisa que estamos a fazer que seja menos correta ou que seja menos eficaz para a nossa performance. E vamos ter que otimizar isso. Porque se nós não otimizamos isso, nós vamos estar a resolver ali aquele problema, mas depois vamos continuar a fazer o movimento do arco sempre de forma errada e vamos estar a criar aqui um conflito ao nível do ombro que vai estar sempre a desgastar o tendão, a inflamar o tendão e a torná-lo e a causar rupturas e a torná-lo mais frágil. E, portanto, se calhar conseguimos fazer um movimento de outra forma, colocar o ombro de outra forma ou fazer um recrutamento muscular mais harmonioso e mais adequado. Isto treina-se, reeduca-se e portanto, conseguimos aqui depois intervir para prevenir danos futuros. Atuar aqui, no fundo, não só na causa da dor, mas atuar na causa biomecânica que levou àquela lesão e que está a causar dor. Estão a perceber aqui a lógica? Sim, absolutamente. Precisamente. E podemos já seguir para a próxima questão, que tem realmente a ver com esses hábitos corretivos e preventivos que nós devemos criar, não é? E a partir de quando é que nós devemos criar? Portanto, que tipo de estratégias de saúde educativas e preventivas específicas da performance musical é que nós podemos implementar? É assim, existem efetivamente várias estratégias que podemos começar. Eu acho que a mais importante, efetivamente, é aumentarmos a literacia em saúde do músico. Nós, se soubermos que estes problemas existem,
e se soubermos porque é que eles existem, nós vamos ter maior capacidade de nos protegermos deles, não é? E de prevenirmos. Portanto, começarmos a falar destes assuntos precocemente, e a vossa iniciativa é fantástica e é de louvar, porque é muito importante nós falarmos sobre isto, é muito importante que os mais pequeninos ouçam, não no sentido de se assustarem, mas no sentido de perceberem que se algum dia sentirem alguma destas coisas, alguma dor, algum desconforto, algum formigueiro, alguma sensação de tensão, que devem procurar ajuda, não se devem inibir disso, que isso tem tratamento e que existem várias estratégias que podemos fazer até de forma preventiva, e eu mesmo no centro eu não faço só avaliação e tratamento de lesões, faço também avaliação de músicos que são saudáveis, no sentido de definirmos um programa preventivo de lesões adaptado para aquele músico que toca um determinado instrumento. Isto é muito importante, não é? Obviamente que há estratégias que são comuns a todos, e certamente era nesse contexto que vocês estavam a perguntar, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas depois há determinadas coisas que nós temos que adaptar a cada músico, não só ao tipo de instrumento que ele toca, mas às suas outras características, ok? À sua fisionomia, perceber. Sim. Realmente muitas vezes, quantas vezes eu já não tive músicos que tinham um instrumento que era completamente desproporcional ao seu tamanho, por exemplo, sim. Ou que poderiam usar alguma adaptação que poderia ajudar a contornar um bocadinho essa discrepância da fisionomia com a fisionomia do corpo com a fisionomia do instrumento. Certo. Não é? Portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser uma avaliação individualizada, não há muita hipótese. Mas há coisas efetivamente gerais que nós podemos e devemos fazer, e isto é muito importante ensinarmos cedo. Questões que têm muito a ver com a alimentação, ok? Os déficits vitamínicos ou nutricionais são às vezes uma causa importante de desequilíbrios musculares, de problemas neurológicos. Portanto, uma boa hidratação. Estou aqui a ver a Catarina, a ver a sua água, e é muito importante uma boa hidratação, e a hidratação não é só para os cantores, está bem? Eu também estudei canto e sempre soube o quão importante é a hidratação, mas a hidratação é importante para todos nós. A alimentação, hidratação, o sono é fundamental. Nós achamos que podemos estudar horas a fio e estar na escola superior a reservar uma sala durante um dia inteiro, às 24 horas, e que isso vai ser ultra mega importante para no dia a seguir fazermos um concurso para uma orquestra. Pois, mas não, porque no dia a seguir, se nós não temos um sono reparador, e se nós andamos com estes sonos não reparadores noite após noite, nós vamos desenvolver muitos problemas, não só físicos, mas em termos de saúde mental. O nosso corpo, nem a nossa cabeça está feita para aguentar essas sobrecargas, e portanto nós precisamos de dormir, precisamos de descansar, precisamos de repor as nossas energias. Isso é bastante importante. Pronto. Outra questão muito importante também tem a ver com o ambiente onde nós tocamos e onde nós estudamos. Nós precisamos ter uma boa luminosidade na sala onde estamos. Tocar num fosso numa orquestra, por exemplo, num teatro, pode ser verdadeiramente desafiante, não é? Nem sempre temos a luz que precisamos, e não sei se já repararam, mas quando nós não estamos a ver bem, nós temos que fazer imenso esforço, não só nos nossos músculos periorbitários, aqui, oculares, começamos a fazer, não é? Para conseguir ver. Isso pode até ser logo um início de dor, uma causa de dor, inclusive é dor de cabeça. Pois. Mas isso depois começa a gerar tensão também noutros músculos, e portanto nós se calhar até pomos assim a cabeça para a frente para ver se vemos melhores. Exatamente, e vamos causar mais sobrecarga nestes músculos cá atrás, e portanto a nossa performance não vai ser a mesma, ok? A qualidade da performance vai estar muito, muito diminuída. E quem fala da luminosidade da sala fala também da temperatura da sala. Nós há pouco falamos que efetivamente há problemas que melhoram com frio, outros melhoram com calor. As contraturas musculares, a tensão muscular agrava imenso com o frio, ok? Nós se tivermos frio vamos estar muito mais retraídos, muito mais tensos. E portanto uma sala muito fria, e ensaiarmos constantemente numa sala fria, pode ter implicações importantes ao nível da performance. Vamos estar muito mais tensos. Nós já estamos um bocadinho mais tensos porque há sempre uma tensão emocional que também contribui, quer seja no ensaio, quer seja ainda mais no concerto. Se vamos ainda buscar outros fatores que agravam esta tensão
muscular, não é? Vamos realmente criar aqui uma situação de muita dificuldade e aí vai ser muito difícil nós conseguirmos reproduzir aqueles ensinamentos da professora na aula de que temos de tocar de forma relaxada e com uma boa postura, porque vai ser ali uma luta constante contra o nosso corpo. E, portanto, aqui essas características do ambiente onde estamos são importantes e aqui podemos falar de muita coisa, inclusive das cadeiras onde estamos sentados, muita coisa, da posição da estante, se estamos a partilhar estante ou não, de que lado é que está a estante. Há aqui muitas questões que nós poderíamos efetivamente falar e que são importantes e que seria muito importante, porque há coisas que nós conseguimos modificar, ou podemos nós não conseguir modificar, mas se as entidades superiores que no fundo gerem e são responsáveis por essas nossas condições tivessem estes conhecimentos, isto também seria muito importante. Estava justamente a pensar sobre isso, que a doutora estava a falar e estava a pensar, se alguém, tipo um diretor da escola, estivesse a ouvir isto, é que era mesmo útil. Porque eu acho que por vezes as próprias condições das escolas onde nós estudamos e onde depois nós vimos a dar aulas são absolutamente assustadoras para quem quer manter níveis de saúde de alunos e até de professores, porque ou as salas são muito pequenas e o som fica ali concentrado de uma forma que também não pode ser saudável para os ouvidos. As cadeiras muitas vezes não são ajustáveis, é aquela altura definida independentemente do tamanho do aluno, entre outras coisas, como é óbvio, mas seria mesmo importante também que a nível mais superior, não é? Não tão ao nível dos alunos, mas também, pronto, de diretores, sei lá, diretores das escolas e pedagógicos e assim, também houvesse essa sensibilidade para entender este tipo de coisas. Sim, e olha, nas próprias orquestras já temos algumas orquestras profissionais em que efetivamente já há algum cuidado, têm umas cadeiras mais apropriadas, etc. Mas ainda existem muitas orquestras e quando falamos de bandas, né, é melhor nem falarmos, não vamos irmos por aí, é que efetivamente não há essas condições, não é? E isto tem um impacto importante e se nós pensarmos um impacto importante no que é mais importante, que é a saúde do músico, mas também um impacto económico, porque se nós não pensarmos só a curto prazo, que é a nossa tendência, não é? Cá em Portugal pensamos muito a curto prazo em termos económicos, mas se pensarmos a médio e longo prazo, se nós tivermos músicos mais saudáveis, vamos ter músicos que vão estar menos tempo ausentes e que que não vamos precisar de substituir tantas vezes esses músicos, certo. Não vamos ter tantos custos, certo? E portanto, não só em termos de custos nos cuidados de saúde desses músicos, mas nos custos associados às baixas prolongadas, à necessidade de substituição, que também tem custos, claro, não é? Claro, e portanto, claro. Quem administra estas instituições tiver esta consciência, efetivamente há aqui muita coisa que nós podemos fazer para melhorar a saúde do músico, a sua performance, a sua qualidade de vida e melhorar economicamente até a gestão destas instituições. Claro. Sim, já agora deixem-me só levantar aqui uma questão que é a questão da saúde dos nossos ouvidos. Quando nós estamos habituados a tocar e às vezes diariamente em orquestra com aquela intensidade toda de uma orquestra sinfónica, eu falo disto porque eu tive uma pequena lesão no ouvido e fui a um otorrino que me disse que eu devia ter ido imediatamente assim que eu senti aquele zumbido no ouvido, porque isso seria uma urgência. Mas eu não sabia, eu deixei passar cerca de um mês desse acontecimento e ele disse-me que, pois, porque vocês músicos não estão sensibilizados para este tipo de questões. Isto é importante também referir, doutora Ana. Sim. Sem dúvida. E nós falamos há pouco sobre os problemas mais comuns, que efetivamente são os musculoesqueléticos e neurológicos, mas não são os únicos. Okay? Os problemas do ponto de vista de saúde mental são também importantes e muitas vezes são reativos a uma situação, a uma lesão que não foi resolvida. Okay? Raras vezes temos músicos com problemas psiquiátricos primários, digamos. O que nós temos muito
são situações de dor, de lesão, que se prolongam no tempo, que não são resolvidas adequadamente e que depois geram outras alterações, geram ansiedade, geram angústia, geram frustração, geram depressão, geram alterações do sono, e isto depois é uma pescadinha de rabo na boca e que vai sendo amplificado e que precisa de ser resolvido, ok? Mas é tudo reativo à situação, ao problema de base que não foi resolvido. E portanto, o músico não tem um problema psiquiátrico, digamos, puro, falando assim de uma forma corrente, mas tem algumas alterações da sua saúde mental que são expectáveis, porque quando nós temos uma dor, qualquer um de nós, a não ser que seja muito apático e não tenha consciência, não é? Qualquer um de nós tem um problema que não é resolvido e que causa incapacidade, fica deprimido e fica angustiado. Portanto, aqui mais uma vez, nós muitas vezes conseguimos prevenir estes problemas de saúde mental se tratamos precocemente os problemas físicos. Ok? Muito importante. Certo. E, portanto, isto falando dos problemas de saúde mental, mas existem também outros. Existem problemas do foro do otorrino, problemas auditivos, porque quando falamos de otorrino não são só os problemas de voz, não é, que interessam. Portanto, nós sabemos que muitos músicos, sobretudo aqueles que tocam em grandes orquestras e que estão em determinadas posições, sobretudo aqueles que estão mais próximos dos instrumentos de metal, que estão à sua frente, tendem a ter alterações da acuidade auditiva, nomeadamente para determinadas frequências. Okay? Mesmo os próprios cantores, já há uns estudos interessantes, e sobretudo aqueles que trabalham em contexto de música de câmara ou de coro, já há evidências de que eles também têm alguma diminuição da audição para determinadas frequências. Okay? Em termos sonoros. E, portanto, há aqui também depois outros sinais que parecem do ouvido, mas que não são. Há muitos quadros de dor miofascial em determinados músculos específicos que podem dar zumbidos, podem dar uma falsa sensação de diminuição da audição, inclusive podem dar visão mais turva, e que são quadros miofasciais, que com a desativação, com umas técnicas específicas, desativação de alguns desses pontos gatilho e com o relaxamento desse músculo, todos esses sintomas à distância desaparecem. Ok? Ok.